A depender de quem você é, você vai ser julgado não pelas suas atitudes enquanto indivíduo, mas por um estigma que cabe a você e que é colocado sobre todos que são entendidos como parecidos com você. Algo muito específico aconteceu no Pesadelo da Cozinha, o programa do Jacquin, e que tomou conta de um certo debate em redes sociais e também fora dela, assim, convenhamos, foi algo que tomou conta de um nível de conversa popular. Trata-se de um programa muito popular, um programa que é bem assistido, e foi justamente a maneira como um garçom lidou com uma cliente e depois lidou com o Jacquin de um jeito um pouco agressivo, na minha opinião, indiscutivelmente inadequado, e que me parece que isso despertou e abriu uma porteira para coisas que não deveriam ter sido libertas. O otário aqui já fica suave nessa p***. A gente pediu uma carne seca com mandioca. Ele chegou e falou que a mandioca não vem junto com a carne seca, são porções. E o que você vai fazer? Quer que eu te atropelo? Você vai me atropelar? Quer que eu te Vai sair caro hoje. Vai sair caro por quê? Porque Quem vai fazer sair caro? Você? Você vai fazer? Vai sair caro. Malandro, faz o favor, truta. Então sai da minha frente. Pode passar. Seu otário. É importante dizer que assim, a conduta ela foi claramente inadequada, não é interessante isso, obviamente. É importante dizer também que se trata de um programa de TV em que são chamados pessoas para ir no restaurante, lotar o restaurante e exigir um tipo de trabalho que talvez os funcionários, as pessoas que estão ali trabalhando, nunca estiveram acostumadas a isso, né? Colocando uma pressão que não é cotidiana, e isso vai causar momentos de, enfim, de exibição de um comportamento inadequado, de uma conduta inadequada, e isso sempre acontece. Sempre acontece nos programas do Pesadelo da Cozinha, sempre acontecem erros nesses momentos, porque de fato, os restaurantes que estão indo mal das pernas chamam o Jacquin para melhorar. E esses restaurantes não estão acostumados com o salão lotado, né? Não estão acostumados em ter que atender um monte de gente toda hora, sem parar, num frenesi ali de atendimento gigante, de cozinhar gigante. Esse não é o costume. E os episódios que acontecem, em qualquer episódio do Pesadelo da Cozinha, os momentos de inadequação que acontecem, eles são momentos genuínos, de fato, isso acontece, não é combinado. Não foi um conflito combinado. Até porque isso, de certa forma, é negativo, inclusive para a proprietária do restaurante, né? É negativo ter esse tipo de estigma sobre o restaurante, por exemplo. E eu estou dizendo isso só para dar uma contextualizada e só para a gente não olhar para essa situação como se ela fosse a manifestação de um mau caratismo de um garçom, de um mau caratismo de uma cozinheira, de uma vítima que seria a cliente, uma vítima que seria o Jacquin. E também para a gente não entender isso com um cinismo ingênuo, achando que é tudo mentira, é tudo uma mentiraiada, e essa coisa que é mais tiozão, assim, de entender televisão. O conflito de fato aconteceu. E como eu disse, não é a primeira vez que acontece um conflito num programa do Jacquin, no Pesadelo da Cozinha. Sempre acontece, vira e mexe acontece. Mas dessa vez algo diferente veio com ele. Principalmente com o fato do Pesadelo da Cozinha ser um programa que é muito compartilhável em redes sociais, que foram comentários incrivelmente racistas, profundamente racistas, em que colocavam o comportamento do garçom como sendo de origem de sua cor de pele ou de sua origem social, como se o seu comportamento viesse do fato de ser negro ou viesse do fato de ser pobre. E eu tenho a impressão de que essa situação, ela não é estritamente, sabe, do garçom e do programa Pesadelo da Cozinha, mas ela acontece sempre que há algo, algum problema, alguma situação que envolve uma minoria. E eu gostaria de falar sobre esse processo que é o da universalidade do branco e da particularidade do negro, e de como essas diferenças elas causam uma percepção social que não é igual para sujeitos de cores diferentes. Eu tomo como base isso o entendimento da branquitude da Cida Bento, né? O Pacto da Branquitude, o livro dela, que traz pra gente uma visão de que o branco ele se coloca como universal.
E ele particulariza racializando as outras raças. E existe uma vantagem em se colocar como universal, porque quando se é universal, quando se é norma, quando se é o normal, a consequência é que cada indivíduo seja de fato um indivíduo e não seja associado a este universal. Ele é associado ao universal enquanto parte da normalidade e pode, portanto, ser observado individualmente. Já o particular é associado à particularidade, que seria meio que um grupo, um pertencimento específico, associado a essa particularidade que acaba totalizando a vida do indivíduo pertencente à particularidade. Eu sei que o que eu estou falando aqui parece groselha, mas eu vou falar de um jeito diferente, né? Quando você é branco e faz uma besteira, você foi um indivíduo que fez uma besteira. Quando você é um indivíduo negro que faz uma besteira, você foi um indivíduo negro que fez uma besteira. E recai sobre esse indivíduo todo um histórico particularizante chamado negro, chamado raça. Isso cria coisas que, assim, é necessário observar isso, porque eu acho importante, né? Quando se é parte do universal, é possível ser anônimo, é possível passar despercebido, é possível não ser percebido dentro de uma loja, é possível não ser percebido dentro de um mercado, dentro de um shopping, mas quando se é parte deste particular e quando você não consegue ser anônimo, não consegue ser individualizado, é muito difícil passar desapercebido. No sentido de que, dando aqui um exemplo ilustrativo, né? Na loja do shopping vai ter alguém te seguindo, vai ter um segurança te seguindo. No mercado vai ter um segurança te observando. Numa loja de rua qualquer, vai ter um segurança de olho em algum momento. A Cida Bento vai falar que isso faz parte de um privilégio branco que, mesmo sem se associar a grupo nenhum, mesmo sem querer esse privilégio conscientemente, qualquer um que é branco acaba tendo esse privilégio. E eu diria que é o privilégio do anonimato, é o privilégio da individualização, é o privilégio de poder ser um indivíduo autêntico, sem ser associado a um grupo que o estigmatizaria, sem ser associado a um grupo que o daria a base de existência e de interpretação de quem você é. Ou seja, quando se vê uma pessoa negra fazendo uma atitude inadequada, por exemplo, a primeira coisa que se pensa é um negro fazendo algo inadequado que é associado aos negros. Não é um indivíduo específico, numa situação específica, talvez sofrendo uma pressão específica que nunca tinha sofrido dentro do seu ambiente de trabalho, talvez atendendo um número de clientes que nunca tinha atendido dentro do seu ambiente de trabalho, talvez sofrendo determinadas pressões de eficiência que nunca tinha sofrido, porque o ambiente de trabalho nunca foi tão lotado quanto é. Na verdade, trata-se da manifestação de uma certa particularidade negra, de uma negritude que erra, que é inadequado, que não consegue se relacionar, que é selvagem. Eu sei que essas coisas não têm nada a ver, mas algo parecido aconteceu com Silvio Almeida, que depois da denúncia sobre o crime que ele teria cometido, automaticamente começou a ser gerado um monte de manifestação sobre como que, na verdade, não seria o crime de um indivíduo, mas seria o crime de um participante de uma coletividade e que, por ter cometido esse crime, automaticamente a própria coletividade seria negativamente afetada. Quase como se o Silvio Almeida fosse uma representação abstrata dos intelectuais negros, ou como se ele fosse a representação abstrata de uma resistência negra, como se ele fosse uma representação abstrata e não um indivíduo que de repente cometeu um crime, um indivíduo que de repente se colocou numa situação muito horrível. E aqui tudo supostamente porque eu sei que essas coisas estão sendo julgadas, porque eu sei que está, enfim, acontecendo um julgamento sobre isso e eu quero me proteger aqui juridicamente usando as palavras corretas. Por que o Silvio Almeida não foi visto enquanto um indivíduo que cometeu algo que de repente estava fora da lei? Por que ele não foi visto enquanto um indivíduo infrator? Um indivíduo infrator. Por que ele foi visto justamente enquanto um representante negro infrator? Porque foi necessário exposições públicas de como que a infração do Silvio Almeida seria uma infração que teria a ver com o próprio movimento negro, ou que teria a ver
com a própria existência negra tentando ascender, ou que teria a ver com algo prejudicial relacionado à própria negritude. Essa dificuldade de individualizar é uma dificuldade que envolve um racismo colocado de um jeito, consolidado de um jeito, incrustado dentro da nossa sociedade, que faz com que necessariamente se possa ser anônimo e se possa ser indivíduo autêntico quando se é branco, mas não necessariamente quando se pertence a um grupo minoritário, a um grupo politicamente oprimido, economicamente oprimido, a um grupo estigmatizado, a um grupo particularizado, a um grupo racializado. E eu queria trazer esse ponto aqui para a gente bater um papo. Fique à vontade, coloque seus pontos no comentário, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e seja membro, tá bom? Até o próximo Falando Livre.